Você já se perguntou o que faz alguém se tornar uma lenda? Não são apenas as vitórias, não são apenas os títulos. Uma lenda é alguém que desafia o tempo, que transforma talento em legado, obstáculos em força e momentos em memórias que atravessam gerações. São pessoas que inspiram, emocionam e deixam marcas que jamais se apagam. Histórias que continuam vivas muito depois do último jogo, do último palco ou da última conquista. Porque o verdadeiro legado não está apenas no que se fez, mas naquilo que permanece no coração das pessoas. Este é o Las Lendas, um encontro com grandes nomes, histórias inesquecíveis e legados que continuam inspirando o mundo. Que alegria ter você com a gente aqui no Las Lendas. Las Lendas chegando para você, esse novo projeto que vamos começar a partir de agora. Você que me acompanha, meu muito obrigado pela companhia, pela presença aqui nesse início de algo que eu tenho certeza de que vai arrebentar, porque vai falar direto ao seu coração, vai trazer até você memórias, lembranças ou até informação de coisas que você não viveu e não sabia. Tudo isso no Las Lendas, dentro de onde? Aqui do Las Lenhas. Se você me acompanha pelas redes sociais, você já conhece o Las Lenhas, que é um local especial, que fica numa localização também privilegiada em São Paulo, aqui no Shopping Cidade de São Paulo, terceiro andar, na praça de alimentação, só que é um lugar super especial, exclusivo para você. O Las Lenhas, especializado naquela parrilha uruguaia, aquele Black Angus que você só tem aqui no Las Lenhas. Então, nada melhor do que juntarmos Las Lenhas com Las Lendas, as lendas que marcaram época no esporte brasileiro e mundial. E para mim é um motivo de satisfação, de prazer, de muita alegria e de realização de um sonho, porque nesse projeto do Las Lendas eu trago comigo alguém que me acompanha desde que ele nasceu, que é o meu filho Marcos Evair, que sabe muito mais de futebol do que eu, inclusive, especialista em futebol europeu, acompanha tudo. Dia eu chego lá. E agora vem comigo, né, trabalhar comigo para conversar com as lendas do nosso esporte. Eu vou apresentar essa lenda que eu tinha, eu fazia questão de que fosse essa lenda para começar esse projeto ao meu lado. Eu estou muito feliz e emocionado de poder fazer essa primeira edição com esse personagem que marcou história, marcou época, e vocês vão saber já já. Mas antes eu quero apresentar o Marcos Evair, que é um grande corintiano. Eu tô brincando, é São Paulino. Nossa. Não, brincadeira, é santista. Não, calma, não me batam. Com esse Porque nome não resta dúvida. Com esse Não nome é resta impossível, dúvida. né, Impossível, Marcos Evair? impossível. Prazer é todo meu de estar aqui. Acho que é uma realização, um projeto do lado do meu pai. Sempre acompanhei em tudo, foi lugar, rádio, TV. E hoje poder estar começando um projeto junto com ele, num lugar maravilhoso, melhor parrilha uruguaia. Prazer é todo meu. Vamos lá, apresentar essa nova lenda. Nova não, lenda antiga, mas lenda sempre está viva. Sempre está viva, a lenda é eterna. A lenda é eterna, e eu fiz questão também de trazer o Marcos Evair, porque nós vamos conversar com as lendas a partir de agora, também trazendo para o papo o pensamento da juventude, né? O que os jovens acham dessas lendas que eles não viram em ação? Ou dúvidas que tiverem também dessas lendas e não tem como perguntar, trazer um pouco mais esse pensamento do futebol moderno, algo assim. Isso, a coisa da atualidade voltada para o pensamento da lenda. Então, sem mais delongas, né? Afinal de contas, vocês que estão comigo querem ouvir muito mais a lenda do que nós aqui. Eu faço questão de apresentar ele, que é indiscutivelmente o maior nome, o maior ícone da história do gigante Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, Ademir da Guia, o Divino. Ademir da Guia, eu repito o que eu falei agora na abertura. Estar ao seu lado ou à sua frente é motivo de muita satisfação, de muita alegria. Eu acho que você não tem ideia do que você representa para milhões de pessoas, por causa da sua humildade, desse seu jeito de ser simples, singelo,
carinhoso com as pessoas, amoroso. Isso eu sei porque eu convivo com você em muitos momentos. E se me permite chamá-lo de você, né, pela nossa amizade também, deveria falar senhor, né, porque nós estamos gravando aqui o senhor, mas é que eu me sinto amigo. Então, às vezes a gente chama um amigo de você e não de senhor, apesar de pequena diferença de idade. Ademir da Guia, uma honra recebê-lo aqui no Las Lendas. 84 anos. Só? Não, já tá bastante. Que isso, um garoto. Tô jogando só 15 minutos. Só Tá 15? jogando mais que você já. Tá jogando, O meu técnico, é. César Maluco, ele fala, se você errar um passe, eu te tiro. Não posso nem errar mais passes. Hoje ainda não pode? Toma bronca do César? Não, ele me tira. É mesmo? Quando o técnico fala, tá bom, você tem que ficar preocupado. Porque, na verdade, ele está pensando já colocar uma pessoa mais jovem, né? Sim, sim, E o futebol é isso. O futebol, todos querem ganhar, não é verdade? verdade. Mas é um prazer poder estar aqui com você, falando um pouquinho do futebol, que é a minha vida, né? Comecei acho que aos 15, 16 anos, né? Nunca parei mais. Até hoje, né? Então, e até hoje, o Palmeiras me dá essa oportunidade, né? No nosso Master, de estar indo para o interior, estar junto com os palmeirenses, o carinho é muito grande. Eu só posso agradecer a Deus por tudo isso que me aconteceu, desde o início até hoje. Poder estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha carreira, das coisas maravilhosas, né? Então, do nosso futebol, agora esse campeonato mundial que está chegando aí, a gente espera que o nosso time melhore, né? Pois é, precisa melhorar. Então é tudo isso, é o futebol realmente na nossa vida, na vida do brasileiro. Nós vamos falar muito da sua vida, da sua carreira, do Palmeiras, do Bangu, que eu gostaria de saber. Acho que é motivo de muita curiosidade das pessoas Quando também. começou, né? Porque a gente fala do Ademir no Palmeiras, que é uma história maravilhosa, mas nem todo mundo sabe da origem do Ademir, o que ele fez no Bangu, qual foi a importância desse começo lá no Bangu, a base do Ademir, né? A gente já viu o Ademir no ápice, né? Agora, como foi a base do Ademir? Tudo isso nós vamos falar. Mas antes, Ademir da Guia, eu quero fazer aqui uma dinâmica. Posso fazer uma dinâmica com você? Claro. Afinal de contas, nós estamos no Las Lenhas. Mas Que eu já... será que eu vou saber, Você vai- fazer essa dinâmica? Sabe por que você vai saber? Ah, Porque é uma coisa que vai te dar prazer. tá bom, Você aí é gosta. bom. É o que você gosta. É uma coisa que você gosta. Tá Então, ó, bom, vamos lá. presta atenção, porque eu vou passar aqui para você algumas especialidades da casa. E eu vou perguntar o que você prefere. É simples, é fácil. Então, por exemplo, Tá bom. você prefere um entrecô, que é o famoso ancho, ou um chorizo, que é o contrafilé? Entre os dois, você prefere o quê? Contrafilé. Contrafilé, que é o chorizo, que é uma das coisas que eu adoro É aqui. minha favorita. É sua favorita? minha favorita. Olha aí, o chorizo. Não é muito caro não, né? Olha, eu faço um descontinho para você, Danilo. Fica tranquilo que eu faço um bom desconto. Chorizo ou filé mignon? O que você prefere? Filé mignon. Filé mignon? Ó, então o Ademir já prefere o filé mignon, em vez do chorizo. É porque, na verdade, eu como filé mignon, acho que é 4 vezes no ano. No ano? É. De repente você pode comer a quinta, então. Mas Momento calma, especial. mas É título calma do que não Palmeiras. acabou. Ele come em título do Palmeiras, 3 vezes por ano. Ó, que Aí. massa. Mais ou menos isso. Ó. Então tá bom, paramos no filé mignon, Ademir. Filé mignon ou assado em tiras? Que é a costela, né? A famosa costela. Não, eu não quero costela. Não, então tá. Então o filé mignon tá ganhando. Lá em Bangu não existia isso. Em Bangu não tinha costela, não. Não tinha. Então, pra fechar, filé mignon ou picanha? Rapaz, agora eu tô na dúvida. Você tá na dúvida? Sabe o que eu vou fazer? Olha que eu sou inteligente. Ah, quero ver. Quando eu vier aqui na primeira vez, eu como filé mignon. Sei. Na segunda vez, eu mudo. Ah, picanha. Espertinho. Pra picanha. Então, eu vou além disso. Posso? Pode. Você me E permite? deve. Então é o seguinte, eu vou convocar o meu amigo Felipe. Cadê o Felipe? Tá aí? Felipão, é o seguinte, o Ademir da Guia, ele queria comer na primeira vez o filé mignon e na segunda vez a picanha. Mas já que nós estamos aqui nesse momento especial, na estreia do nosso Las Lendas, dá para trazer um pouquinho de cada? Então vamos trazer um pouquinho de picanha e um pouquinho de filé mignon
pro nosso Ademir da Guia degustar aqui durante o Las Lendas, pode ser? Fechou? Pronto, resolvido. Tá resolvido o problema? Resolvido. Então, Ademir, já que você deu aquela deixa, eu queria que você falasse do Bangu, então. Qual que é a importância do Bangu na sua vida e se tudo que você fez no Palmeiras tem a ver com o que aconteceu com você no Bangu? Ou quando entrou no Bangu também, porque você não entrou antes do Bangu, você fazia outra coisa, né? Você nadava? Então, rapaz, foi bom você falar na natação, porque Bangu era um bairro muito quente, um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, Ainda é. ainda é. E a praia estava um pouco distante, né? Copacabana. Tinha que pegar um trem, 40 minutos, depois um ônibus até chegar à praia. Então, o que que nós fazíamos? Assim, a garotadinha de 10 anos, 11 anos, ia para a piscina. Então, eu comecei ir na piscina, aprender a nadar. E depois eu comecei a estar junto com o pessoal que competia. Então, em 1954, nós fomos campeões carioca, o Bangu. De natação. De natação. E você fazia parte da equipe. Eu fazia parte, não era o melhor, mas fazia parte Foi da equipe. campeão. Foi campeão. Campeão, 1954. Você tinha 13 anos. Exato, eu sou de 42. Então, claro, 12 anos. Então, na verdade, eu tenho uma foto que eu acho muito bonita. Está o dono da fábrica Bangu conosco. Porque a fábrica Bangu foi ela que construiu o estádio, construiu a piscina e construiu o clube onde a gente ia no carnaval. Eu adorava carnaval. Sei. Então a gente tinha tudo isso devido à fábrica Bangu. Então, em 54, eu já fui campeão carioca de natação. Aí depois, com 12, 13 anos, eu passei para o futebol. Que tinha mesmo lá no clube, você viu que tinha futebol e quis experimentar, No bairro. treinar ali. Mas até 12, 13 anos, você já fazia alguma coisa de futebol? Jogava sempre ou... Só Então, muito brincava pouco na futebol. rua, só com os amigos. brincava na rua, ele sabe, ele tá Não, sabendo. estou perguntando. Estou perguntando como é que era. Ele não me deixa falar, eu brincava na rua. É isso aí, eu brincava na rua, nós tínhamos um campinho. Bangu era um bairro assim bem tranquilo, nós não tínhamos prédios, nada, só casa. E tinha um local que a gente ia brincar lá, nesse espaço, né? Então tínhamos 7, 8 garotos de cada lado. E sempre a garotadinha falava, vocês dois tiram para o ir. Porque eles entendiam que a gente não podia ficar no mesmo time. Então, tirávamos para o ímpar, tal, lá. E esse rapaz que eu tirava para o ímpar, um dia ele falou para mim assim, Ademir, vamos lá no Bangu, que eles estão pegando a garotada, estão fazendo teste. Aí eu falei, vamos. Aí fomos nesse dia lá no teste. Aí chegamos lá, isso no infantil. Infantil. Infantil eu devia ter, porque eu joguei infantil 59 juvenil, 58 e 57 infantil. Aí fomos lá, treinamos. Quando acabou o treino, o técnico falou assim, me chamou e falou, você é filho do Domingos? Eu falei, sou. Aí ele falou, puxa, o Domingos é um grande amigo meu, joga aqui no veterano comigo, jogamos muito aqui no Bangu, somos muitos amigos. E aí eu já fiquei. Já meu pai me ajudando, né? Já começou a me ajudar. Aí fiquei, joguei 57 infantil, 58, 57 infantil, tiramos terceiro lugar. Do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. 58, tiramos vice-campeão. E 59, o Bangu foi campeão carioca de juvenil. Juvenil. Aconteceu uma coisa, começou a acontecer coisas incríveis. O Bangu, aliás, o Fluminense foi convidado a participar do primeiro torneio internacional de Nova York. Mas o Fluminense não pôde ir, porque eles pegaram a seleção carioca. Aí convidaram o Bangu, Que tinha sido campeão juvenil. que tinha sido campeão juvenil. O que o técnico do Bangu fez?
com um presente, ele levou 4 jogadores que tinham sido campeão infantil. Aham. E você era um deles. Eu era um deles. Como é que você sabe que eu era um deles? Você dá o gancho, a gente só. Você faz assistência e a gente dá uma de Ó, na César bola, a maluco gente aqui, ó. chuta. A gente vai dar uma de César maluco e você é o Ademir da Guia. Então, o que aconteceu? O técnico do Fluminense convocou o meia do Bangu para a seleção carioca. E nós fomos, então, com 4 mais jogadores para Nova York. Aí, chegando em Nova York, primeiro campeonato 60, né? O técnico me colocou no time. Me colocou no time, tinha Sport, tinha Sampdoria. E quem foi primeiro campeão do primeiro torneio internacional de Nova York? Vou perguntar para ele, porque ele sabe. Ele sabe, é. Quem foi? Bangu. Como é que você sabia? Que ele estudou. Eu chutei. O Bangu foi campeão e foi o primeiro campeão do torneio internacional de Nova York. Mas O técnico me colocou. Outra pergunta. Agora, não, essa aqui é muito fácil, ele vai saber. Vai saber? Quem foi escolhido o melhor jogador do torneio do primeiro campeonato internacional de Nova York? deixa eu ver. Divino. Ainda não era Divino, Ah, era o Ademir. Só o Ademir. Era o Ademir. Era o garoto Ademir. Garoto Ademir. O garoto Ademir. Foi sua primeira competição com time profissional. Eu era juvenil. Mas- Foi titular já? Da minha posição, saiu. E aí eu entrei Como titular. como titular. Bangu campeão do primeiro torneio internacional de Nova York, 1960. E tínhamos que voltar em 61, porque o campeão sempre volta. para defender o título, né? Devido ao título. Aí, o que aconteceu com o Bangu? O Bangu, no ano seguinte, ele foi ele fez uma excursão que começou em Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Eu sempre falo assim para as pessoas, né? É uma brincadeira, eu falo assim. Você sabe que na Inglaterra eu fui lá beijar a rainha? Enfim, as pessoas ficam assim, eu estou brincando. Nós passamos na Inglaterra e tal. E quando nós passamos na Espanha, o Barcelona quis me contratar. Que naquela época não tinha tanto jogador brasileiro, ou tinha? Não tinha. Não tinha. E no primeiro torneio em Nova York, a Sampdoria quis me contratar. Porque viram você lá jogando, né? Pelo Bangu. Me viram jogando bem. Chamaram a atenção, né? Ou Então, você chamou a atenção deles. Então, aí, só que eu teve uma coisa que até hoje eu me arrependo. Porque quando jogamos na noite contra o Barcelona, nós perdemos de 4-3. E, de manhã, eu estava dormindo no hotel, a moça bateu na porta assim, né, e me levou um jornal. E falou para mim que o Barcelona dava não sei quanto valor para me contratar. Eu peguei o jornal, tal. Até hoje eu me lembro, eu falo, puxa, mas por que eu não trouxe esse jornal? Para guardar de lembrança. Guardar de lembrança, mas não trouxe o jornal. Aí passou. Fomos. Então, o que aconteceu? Nós voltamos a Nova York, segundo torneio, aí não ganhamos. Isso já em 61. Isso já em 61. Ele é rápido, né? 61. Temos que situar o povo Ainda aqui. bem que você está me ajudando. Aí Você o Bangu, de titular de novo. Você ficou de titular depois da primeira competição, você virou então, titular do Bangu. porque naquela época tinha um aspirante. É. Então eu voltei para o Ah, aspirante. tá. Aí o Bangu tinha um técnico, e esse técnico veio para Campinas. Veio para Campinas, para Ponte Preta. E o Bangu veio fazer 2 jogos amistosos em Campinas, contra a Ponte e contra o Guarani. Guarani. Na verdade, eu não tenho certeza. Ele me colocou no time contra a Ponte. Tá. Ganhamos de 4-0 da Caramba. Ponte. É difícil, né? Claro que é difícil. Aí escolheram o melhor em campo. Ele sabe quem é. Quem foi o melhor em campo? Ainda não era divino. Ainda Não, 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 ainda não. Foi o tá bom. Ademirzinho. Foi o Ademirzinho. Jovem. Ademir. Ademir. Já era o Ademir. Ademir. Ganhamos da Ponte de 4-0 na quarta-feira. Fomos jogar contra o Guarani e empatamos 0-0. O Renganeschi, ele era o técnico do Guarani.
mandou me marcar, botou marca aquele número, eu nem sei se era número 10, lá no livro. Mas marca aquele loirinho ali, ó. Empatamos de 0-0. Aí o Renganeschi citou, quis me contratar para o Guarani. O Bangu não vendeu. Não quis vender. Passou 4 meses, 5 meses. Quem que foi pro Palmeiras que veio lá de Campinas, ele sabe. Ademir. O Renganeschi. O Renganeschi. O técnico do Guarani foi pro Palmeiras. O técnico do Guarani foi pro Palmeiras. Aí o que aconteceu? Você sabe. Aí ele tentou, junto à diretoria do Palmeiras, pediu para fazer uma nova investida ao Bangu para trazer aquele loirinho lá Da marcação. aquele meio-campista loirinho do Bangu chamado Ademir. Então, no dia 31 de agosto, eu estava chegando para assinar contrato aqui no Palmeiras. No Palmeiras, já em 62. 61. Ainda 61. É tudo muito rápido. É verdade. É por isso que eu falo, é uma coisa assim, é divina, porque aconteceu Isso, coisas claro. que não tinham que acontecer. Claro, claro. E antes de chegar a essa contratação, o seu Domingos da Guia, ele chegou um dia lá em Bangu e chamou para a gente sentar. A minha mãe, a minha irmã mais velha, eu e ele. Tenho uma notícia para vocês. Seu Domingos contente pra caramba. O Ademir está sendo contratado pelo Palmeiras. A minha mãe falou, não. Como é que ele vai para São Paulo? Para São Paulo com 18 anos, né? A minha irmã mais velha, não, pai, não. Eu, não, pai. Você também não? Não, eu tenho... como é que eu, no Bangu, ia enfrentar um Palmeiras? Não, pai. Aí o seu Domingos falou, bom, se vocês não querem, amanhã eu vou lá na cidade, porque lá a gente falava cidade. Né? Vou na cidade e falo para os diretores que vocês não querem. Aí lá foi seu Domingos, pegou o trem, foi lá para o hotel lá no Copacabana, voltou. Quando ele voltou contente. O Ademir vai para São Paulo amanhã, o contrato está assinado. Ele fez tudo sem você saber. Não, ele fez do jeito que ele mandou. Mas aí que tá. Caramba, Nesse momento, é importante o pai ajudar o filho. Eu ganhava, acho que era R$200, 200 cruzeiros no bolo. Aí fui ganhar. O seu Domingos, sabe o que ele fez? Eu vou pegar o dinheiro, vou comprar uma casa para sua mãe. Claro, pai, compra a casa. Então, era uma coisa assim, impressionante. Esse foi a minha chegada e a passagem pelo Bangu. Quer dizer, a gente deve toda essa história do Ademir da Guia no Palmeiras ao pai dele, o seu Domingos da Guia, que foi um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Ao Renganeschi, que não pode esquecer. Ao Renganeschi, sem dúvida, que pediu a sua contratação. Primeiro o Renganeschi, depois o seu pai, que mesmo com a negativa da família, inclusive sua negativa, ele foi lá e fechou o negócio, mesmo sem a sua presença e sem a sua anuência, sem a sua autorização. Ele foi lá, fechou tudo, e o Domingos da Guia, para quem não sabe, fez uma carreira maravilhosa, e dentro dessa carreira, onde ele se destacou? No Corinthians. Ele foi bicampeão no Flamengo. Sim. Ele esteve na Copa do Mundo de 38 na França. Sim. Ele foi campeão no Boca Juniors, Sim. no Nacional, no Flamengo, tricampeão em 3 países. Jogou mais e ou menos. Fez o meu contrato e eu nem tinha que resolver. Tá vendo? Fez o contrato do filho. E o Ademir da Guia chegou ao Palmeiras, estreou logo num derby, só para ver se realmente tinha aquela pegada de jogar no vitória ou derrota? Não. Então, na verdade, hoje eu não lembro. Eu tive agora, esta semana, num programa, e eles tinham uma pergunta assim. Falavam que você era muito lento. Então, a moça falou, eu não vou perguntar. Você só fala por que você era muito lento. Se você era, se não é. Aí eu respondi assim, futebol carioca era um futebol muito tranquilo, sossegado. E quando eu cheguei aqui,
as pessoas realmente falaram que eu era lento. Mas eu entendi que, sendo lento, eu podia melhorar muito. E foi isso que eu fiz. Procurei todos os dias ir melhorando naquilo que eu podia para poder um dia chegar a ser titular no Palmeiras, merecer a posição, ser campeão e tudo mais. 902 jogos é uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande, porque você deve saber, eu sou o jogador que mais vestiu a camisa Claro que sei. do Palmeiras nesses 112 anos do Palmeiras, não? Desde 1914 até 2026. 112 ou 112? 114? 112. Isso. É que eu não sou muito bom de 12. matemática. 112. Nesses 112 anos, eu sou o jogador que mais vestiu Com folga. camisa do Palmeiras 902 jogos. Sim. Quando alguém começa a chegar perto, aí eu mando para Aí O liga pra Leila, Grêmio, manda Liga embora. pra diretoria e fala, ó, corta, não, porque... não é lei, é uma coisa mais divina. Ligação direta. Aí, uma coisa que é importante eu falar, porque eu digo que o meu pai me ajudou muito no início e sempre na minha carreira. Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, a Gazeta Esportiva, você lembra? Você não sabe o que é a Gazeta Esportiva? Jornal. Jornal. E era o jornal nosso lá de esporte e tal. A Gazeta colocou: Palmeiras contratou o filho do Divino Mestre. Eu conseguia dar o Divino, mas o Mestre não teve jeito. Mas nem precisa, porque pelo que você fez em campo, você também foi Não um mestre. precisa, você falou. Essa é uma das dúvidas. Quando você chegou no Palmeiras, levando o nome de seu pai, levando da guia com você, você chegou com uma pressão a mais? Você já chegou com um nome, já chegou jogando todos os jogos? Ou foi mais natural? Não. Foi Eu ainda devagar? fiquei de 61 a 63, eu joguei no aspirante Do Palmeiras. do Palmeiras. Porque antigamente tinha um aspirante. Sim. Joguei no aspirante. Eu tive um tempo para me adaptar ao futebol paulista, que foi muito importante. E em 63, inclusive, eu fui campeão aspirante, comecei no aspirante, e depois fui campeão profissional, em 63. Verdade. Você lembra? Foi quando você, Quase. foi quando você passou então pro profissional, 63. O Geninho chegou, lembra do Geninho? O Geninho chegou e me colocou no time, 63. Aí não saí mais. Mas quando você foi jogador do aspirante entre 61 e 63, tinha jogos que você fazia no time de cima também, não Até tinha? porque quem repetiu foi o técnico. Você ia revezando, não ia jogando um pouco em cima, um pouco no aspirante ou não? Então, porque antigamente acontecia assim. Um jogo, por exemplo, no interior, 15 de Piracicaba. Aí existia uma concentração, éramos em 16, 17. Chegávamos no vestiário, e o técnico escolhia os 11, entrava os 11, e os outros iam assistir lá em cima, Nem na reserva. torcida. Não tinha, Tinha banco. não tinha banco. Não tinha substituição na época. Não tinha. Quando machucava alguém, um jogador machucado, ele ficava lá na ponta esquerda. Você lembra disso? Não lembro, mas sei da história. Ficava paradinho lá. É porque não existia substituição na regra, né? não Tinha, tinha, ficava, não ficava com a tinha. menos. Depois que foi mudando, tal. Pois é. Agora, Nemir, só para refrescar a memória, sua estreia foi no Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras ganhou por 3-0. E o seu primeiro gol foi contra a Inter de Limeira, o Palmeiras perdeu o jogo, mas você fez um gol ainda em 1962, né? E dali em diante, você construiu essa história maravilhosa. Na que a gente verdade, sabe. eu comecei a ser titular mesmo em 63 Aham. com o Geninho. O Geninho chegou, nos colocou de cair nas fãs. Conseguimos ganhar com o Rio e São Paulo, 65, 66 Paulista, 63 Paulista, aí temos 67, 69, até a chegada do Brandão, né? Que foi em 72. Isso. Já ganhamos 5 títulos que disputamos naquele ano. E é importante para os mais jovens, viu, Marcos aí? Porque hoje em dia, a gente fala que o Palmeiras, por exemplo, foi campeão paulista de 2026. O que a gente escuta? Ah, ganhou esse paulistinha aí que não vale nada. Pré-temporada. É torneio de pré-temporada. Porém, na época do Ademir da Guia, um campeonato paulista valia, no mínimo,
a mesma coisa do que uma Libertadores vale hoje. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Mas só que tem uma ressalva aí. Ressalva é uma palavra Bonito, bonita. gostei. Nunca mais falei Tá ressalva. vendo aí, ó? A gente jogava meio ano paulista e meio ano brasileiro. A gente, às vezes, ia excursionar no início do ano. O paulista tinha 5 meses, mais ou menos, e o brasileiro também 5 meses. Então, não existia esses outros torneios aí. Era o paulista e o brasileiro. Que eram as coisas importantes que os times tinham para disputar e ganhar. Então, quando se ganhava o Campeonato Paulista, Verdade. era um negócio gigantesco. Era o título que todo mundo comemorava, como hoje se comemora uma Libertadores, ou, né, Correto. o próprio Brasileirão. E o Ademir ganhou 5 paulistas, 5 brasileiros, além do Carranza, além do Rio São Paulo, que foram 3 Carranzas. Ramon de Carranza, para quem não sabe, um torneio na Espanha que reunia Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e alguns times importantes da Europa, do mundo. Então era meio que um mundialito ali, era uma coisa assim que, na E o época... Paulista era fraco também, né? Era só Santos de Pelé. Não tinha quase nada e nenhum jogador bom Verdade. praticamente, né? Paulista Então, era- então- os times do interior eram... times fortes no interior. Fortes. Times fortes, era difícil ganhar no interior. A condição também era precária muitas vezes, né? O gramado não era como é hoje, a bola não era como é hoje. Hoje nós vemos os jogadores praticamente comendo o filé mignon do Las Lenhas e vocês tinham que roer o osso lá, né, Ademir? Você sabe que nós íamos de ônibus para o interior, né? E normalmente, quando eu comecei, acho que em 63, a gente pegava uma estrada e não tinha duplicata, assim. Você tinha essa aqui... Uma Eu faixa batia. para ir, uma faixa para voltar. Uma faixa para ir, outra para voltar. Então, não tinha duas, assim, era uma só. A gente ia para Campina, para Araraquara, para Ribeirão Preto, para contra o América de Rio, Rio Preto. Preto, longe para Dedé. Então a gente ia sempre de ônibus. Nosso ônibus era espetacular. A gente adorava nosso ônibus. Então não tinha negócio de avião, não. A chuteira, eu recebi uma chuteira e eu deixava com o pessoal do Aspirantes 2 meses para maciar a chuteira para poder começar a jogar. Olha só. Que era por aí. Pode vir, Clebinha. O Ademir falou que vai comer depois, mas a gente, como tá aqui no Las Lenhas, a gente vai mostrar pro povo aqui um pouquinho da picanha, um pouquinho Vamos mostrar para o povo. do Aí filé sim. mignon. Ó, a gente vai pegar aqui, eu Sabe vou... o que acontece? Eu Fica vou tranquilo ser também. sincero. Ah, Se eu começar a comer, eu não vou poder falar mais. eu sei. Já contei tudo também, né? Não contou tudo, mas de qualquer maneira... Falta alguma coisa? Falta bastante. É pouca história. A gente tá quase no juvenil ainda. Acabou de subir do juvenil. A gente subiu do aspirante. Não, já passei do aspirante. Chegou no profissional. Profissional. Tá na viagem de ônibus pro interior de São Paulo agora. As viagens eram terríveis. Mas, o Ademir, me fala uma coisa. Não é comum, até hoje, a gente ver casos de jogadores que ganham muito destaque como você ganhou e que foram filhos de jogadores que também foram destaques, como o seu caso, Domingos da Guia e Ademir da Guia. São poucos os casos. Correto. Você tem o Djalma Dias e o Djalminha, você tem o Mazinho e o Thiago Alcântara, que foi para a seleção da Espanha, na verdade, porque se naturalizou. Na Itália você tem o Maldini, né, o avô e o neto principalmente, né? Na terceira geração. Tá na terceira, já tem mais um que chegou à seleção italiana mais recentemente também, mas é uma coisa rara, né? E ao passo que nós já vimos também grandes craques tentarem fazer dos filhos jogadores e não vingaram. Por que você acha que tem essa diferença ou essa dificuldade de um filho ter também o talento do pai? Porque é uma coisa muito rara. O seu filho mesmo tentou, chegou até a base, mas não seguiu em frente. Não deu certo, teve algumas decepções, enfim. Mas por que é tão difícil o filho de um craque também se tornar um craque? E se tinha alguma ajuda também do seu pai, né? Dica, ajudava a levar em treino, alguma coisa assim. Então, eu acho assim, quando você nasce com um dom. Né? Eu nasci com um dom do meu pai, e meu irmão fala, puxa, Ademir, você nasceu com um dom, pegou tudo para você. Eu falei, peguei tudo para você. Então, a gente nasce com o dom. Agora, é muito importante, em um determinado momento, o pai ajudar o filho. Então, eu tive essa sorte nos momentos assim importantíssimos. Meu pai estava lá junto comigo, me ajudando.
Você sabe que teve uma passagem, antes de eu ser campeão pelo Bangu em 59, acho que foi em 58, o meu pai falou assim para mim: Ademir, nós morávamos no Rio, vamos lá em São Paulo que eu vou te levar no Corinthians. O Domingos falou. Aí pegamos o Cometa e chegamos aqui em São Paulo. Quando chegou aqui, ele falou assim: não, vamos lá no Santos. Aí fomos lá no Santos. Mudou de opinião. Vamos para o Santos. Ao chegar lá em Santos, eu treinei terça, quarta, quinta e sexta-feira. Aí, na sexta-feira, o diretor veio falar com a gente, né? Seu Domingos, o menino interessa. Ele falou, né? O menino interessa. Nós podemos pagar 9.000 cruzeiros. Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso porque o campeonato juvenil foi em 59. Isso foi antes, em 58. 58. Eu tinha que idade? 58? 16. 16 por aí, né? É. Aí o seu Domingos pensou, o diretor falou: podemos pagar 9.000 cruzeiros. Eu ganhava 200 cruzeiros no Bangu. Aí seu Domingos pensou e falou assim: eu quero 13 mil. Não sei de onde seu Domingos tirou aquele 13. Pra quem fala que jogador antigamente não tinha empresário, Seu Domingos. seu pai... Seu Domingos foi seu empresário logo de cara. Aí o diretor falou: vamos fazer o seguinte, o Santos está na Europa, o Lula está na Europa. Quando o Lula voltar, ele dá uma olhada no menino, se ele achar legal, a gente paga os 13 mil. Aí eu, como era muito inteligente, falei assim: pai, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Rio, que agora é época do carnaval. Depois do carnaval a gente volta. Nunca mais voltamos. Imagina se vai. Ia ser Pelé e Ademir da Guia no mesmo time. E estaríamos juntos, né? Se seu Domingo falasse: tá bom, esses 9.000 tá bom, ele achou que não. Tá vendo? Eu ganhava 200 No Bangu, no Bangu, 200 reais. ele pediu 13. Pediu 13, eu não sei de onde ele achou esse 13 aí. Agora, o Marcos Ivair, pensando assim, nessa modernidade da sua cabeça, que eu também não consigo entrar muitas vezes, e olhando o Ademir da Guia, o que você pensa, assim, vendo o futebol de hoje e conversando e trocando essa experiência com o Ademir da Guia? Conversando, eu acho que o futebol deve ter mudado muito. Então, eu acho que a posição... Camisa 10, que nem antigamente, não deve mais encaixar no jogo de hoje. Eu acho que hoje precisa de um jogo muito mais físico. Você falou que chegou lento, né? Então, acho que hoje você se encaixaria chegando muito menos. Então, teria que ficar mais tempo na base, alguma coisa assim. Hoje em dia, você acha que teria como ter um camisa 10 que nem você ou não? Então, na verdade, antigamente a gente jogava 4-2-4. Então, por exemplo, 4, né, defendendo. O 2, normalmente tinha um jogador que defendia mais e um que seria aquele que atacaria mais. Sim. E na frente são quatro atacantes. 2 pontas, que permaneciam nas pontas, um centroavante e um meia, que seria junto com os dois juntos lá. Então seria 4-2-4, entendeu? Sim. Então, eu acho que naquela época a gente tinha jogadores mais técnicos. Eu, por exemplo, era um jogador, eu não me arriscava muito, porque eu tinha que tocar a bola para aqueles que estavam lá na frente, os pontas, os meias. E o Dudu, ele te ajudava um pouquinho mais a defesa. Então era mais ou menos isso. Depois, com o passar dos anos, eu acho que os técnicos, eles não queriam mais jogadores técnicos. Eles mudaram, eles queriam jogadores rápidos. Você pegou um pouco dessa mudança, então? Não peguei. Não chegou a pegar nada. Não peguei. Mas eu percebi que a base, quem ficava
os jogadores técnicos, na verdade, não ficavam mais. Sempre saíam e iam embora. Os técnicos preferiam os jogadores fossem. Inclusive hoje, a gente vê que os 10 jogadores, os 11 jogadores estão defendendo. Sim. O centroavante vem lá ajudar a defender. Passaria pela sua cabeça naquela época, na década de 60, de 70, ter que ficar voltando toda hora para defender? Aí que está o negócio. A diferença. Porque por exemplo, se você viu o Rivelino jogar, Um pouquinho. um pouquinho. Mas lembro, vi também por vídeos, enfim. Os meias, antigamente, eles eram jogadores que jogavam mais junto com o ataque. Sim. Então, na verdade, como eu herdei alguma coisa do meu pai, eu já tinha essa facilidade de voltar Entendi. para defender junto com o Dudu. Você recompunha também o meio campo. Eu recompunha muito. Você tinha um a mais. Era um a mais na época. Era um a mais que eu vinha defender. Aham. E depois chegou um momento que eu comecei a entender que era importante fazer gols. Então eu comecei também a chegar na outra área, porque se você vê os meus gols, praticamente estão todos dentro da área. Tanto Então, é que para um meio-campista você tem muitos gols. bastante gols. Sim. 155. Você é o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras. E o VAR? Só atrás do O VAR me Heitor. tirou 4 gols. O VAR tirou 4 gols. Naquela época. Então, na verdade, eu tinha essa facilidade. Às vezes querem me comparar com alguns meias, tal. Uma coisa interessante. Ah, O Brandão, em 72, ele chegou no Palmeiras. E seu Brandão, ele tinha muito negócio de Argentina. Né? Aí quando ele chegou, ele chamou eu e o Dudu. Chamou a gente no vestiário e falou assim, olha, estou indo para a Argentina, vou contratar um jogador lá, só que ele vai disputar a posição com vocês dois. Ele não vai ser já o titular. E foi para a Argentina. Foi lá, ficou na Argentina, bebeu lá os vinhos dele e tal. Aí voltou. Aí trouxe o Madurga. Madurga. O Madurga era jogador da seleção argentina, né? Aí aconteceu o seguinte. O Madurga, lá no campo, lá em cima, olhando o jogo, tal. Aí os repórteres falaram, que posição, que número você quer jogar nesse time? O que o Madruga falou? Ele não sabe. Você também Não sabe. sei, não sei. Também não Número sei. 8. Ele não queria nem o 10 meu, Nem o 5 nem o do Dudu. segundo. Ele queria o 8, porque o 8 jogava do meio para Do frente. meio pra frente. Ele não via defender. É. E aí o Madruga não entrou nem no 5, nem no 10. E nem no 8. No 8 entrou, mas não no 5 nem no 10. Começou a tirar o Leivinha. Leivinha. E o Leivinha toda hora, mas outra vez deu. Vamos jogar um jogo? Parque Antártica. Estávamos ganhando de 4-0. Aí o seu Brandão me tirou. Aí ele me tirou. Aí quando eu saí, porque eu não brigava, o Leivinha brigava quando ele saía. Aí quando eu saí, o seu Brandão chegou para mim e falou assim, tirei o melhor. Eu fiquei mais contente ainda. Né? Tirei o melhor e botou o Madruga. Já não ia reclamar. Não. Bodemir, você fez parte das duas grandes primeiras academias, né? A primeira e a segunda, década de 60 e década de 70. Na lata, assim, curto e grosso, qual foi a melhor? Ah, eu gostei mais do Brandão, 72, 73, A segunda 74, né? 75. 74 ele só saiu porque nós fomos fomos em Leão para a seleção, 74, na Alemanha. Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Levi César e eu. Eles realmente acabaram com o nosso time. O Vasco foi campeão brasileiro naquela Porque na época o campeonato não parava por causa da seleção. Não né? parava. Não parava. Então, aí tiraram o Brandão. Ó, picanha. A picanha tá chegando. Que beleza, hein?
Então o Marcos Evair pega a picanha, o Ademir tá só no cheiro. Eu Mas depois ele vai atacar também. acho que eu terminei de falar com essa história. Ele quer a picanha. Estamos terminando já? Não, ainda não. Não, não. Vamos chegar mais picanhas e mais filés mignons aqui do nosso Las Lenhas, dentro do nosso Las Lendas. Ademir, você você entrou agora num ponto importante, que foi a seleção de 74, né? O Palmeiras 74. serviu 6 jogadores para a Copa do Mundo, enfim. Aí eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Não só por uma dúvida particular minha, mas também por ouvir muitas pessoas, inclusive ex-jogadores da época, que não entenderam por que você, com toda a qualidade que teve, fez apenas 11 jogos com a camisa da seleção brasileira. Você foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, tem esses números fantásticos dentro de um Palmeiras que é um dos gigantes do Brasil, é o maior campeão brasileiro. Tava no auge. No auge sempre. Mas foram 11 jogos, uma participação só em Copa do Mundo, na Copa de 74 na Alemanha. Para resumir a coisa, o que faltou para você ter mais efetividade e participações na seleção brasileira? Foi só a antipatia do Zagallo ou teve mais coisa que te atrapalhou na época? Não, eu acho assim. O meu pai, ele tinha jogado em 38 na França. E eu tinha um desejo muito grande de participar de uma Copa do Mundo. Era uma coisa que eu buscava muito, Claro. merecer Era um sonho. numa convocação, né? Para ser pai e filho num campeonato mundial. E aconteceu em 74. Quando chegamos lá na concentração, o Zagallo me chamou e falou: Ademir, o Rivelino vai ser o titular. Porque o Rivelino tinha jogado em 70, Tinha sido campeão em 70. campeão em 70, com aquele ataque, era Jairzinho, Rivelino, Gerson. Tostão, Gerson, Pelé. Pelé. Eles tinham sido campeões. Então o Zagallo falou: Ademir, você... Aí eu falei para ele: Zagallo, eu estou aqui, se precisar, nós estamos aqui para ajudar, naquilo que for possível. Isso foi no primeiro dia que nós entramos na concentração. Você sabe que nós ficamos juntos lá 40 dias, 50 dias, 60 dias, não sei direito. Eu nunca mais falei com o Zagallo. Desde essa primeira conversa. Desde essa primeira conversa. Nunca mais falei com o Zagallo, ele nunca mais falou comigo. Nem concentração, nenhum lugar. Não, a gente estava concentrado. Mas não falava com você. Ele fazia as coisas dele lá, tinha ele, tinha Chirol, eram 4 Auxiliares. assim. preparadores físicos e tal. Mas nunca mais falei com o Zagallo. Porque acontecia assim, dia de jogo, eram mesas com 3, mais 3, 6 e tal. O Chirol, ele falava assim: quem vai jogar vai no quarto do Zagallo. Então aqueles lá que sabiam que iam jogar, né? Iam no quarto do Zagallo. Aí chegou no último jogo, perdemos para a Holanda, né? E íamos disputar terceiro e quarto. Aí o Chirol, Luizão Pereira foi expulso e acho que foi o Paulo César se machucou. Então ele falou: quem vai jogar vai no quarto do Zagallo. Mas só que tinham 2 que tinham que ir, Mas não iam jogar. não, que não sabiam que ele não tinha escolhido Sim, ainda. sim. Um deles era você. Aí o Chirol chegou para mim e falou: Denise, você vai hoje no quarto do Zagallo. E falou pro Alfredo Mostarda. Aham. Aí fomos lá no quarto do Zagallo. Aí falou com a gente e tal, escalou o time e tal. E eu ia jogar, eu fiquei muito contente. Porque depois de tudo que aconteceu, na verdade eu estava conseguindo realizar um sonho que era jogar numa Copa do Mundo. Aí eu entrei. Só que, o que acontece? Eu fiquei 3 meses sem jogar. Só treinando, tal.
E você entra numa Copa do Mundo, você não conhece os seus Claro, companheiros. não tem entrosamento nenhum. Entrosamento nenhum. Sem jogar, sem entrosamento, É. e você não pode jogar mal. E perde um pouco da confiança por você não ter jogado nenhum jogo também? Não, Só você entrar- perde tudo. É, Aí, se eu jogo mal, o Zagallo ia falar, tá vendo? por isso que não... me coloquei o Ademir, porque olha, Não correspondeu. Ele ia fazer isso num jogo de terceiro e quarto. é um jogo que você não pode jogar mal, que para mim era importantíssimo participar. E o que aconteceu? Joguei o primeiro tempo, aí no segundo tempo, 15 minutos, ele me tirou e colocou o Mirandinha, que estava 0-0. E aí, em vez de ganhar o jogo, perdemos. Entendeu? Ficou em quarto lugar. Aí perguntaram para ele, mas Zagallo, por que você tirou o Ademir? Ah, eu tirei o Ademir porque eu queria ganhar o jogo. Mas não ganhou, perdeu, fez tudo errado, entendeu? Sim. Então, quer dizer, para mim foi importantíssimo eu poder participar, Com uma realização pessoal. uma realização pessoal, não ter jogado mal, porque às vezes teve um técnico que falou, puxa, mas por que aquele lá, aquele cabelinho lá de fogo não jogou na Copa? Porque eu não fui escalado. Ele foi dado. Então, isso também foi uma coisa que aconteceu e eu saí. É claro que se você ganha, joga bem, é campeão, é diferente. Claro. Mas eu tinha uma coisa mais importante que era poder participar de uma Copa do Mundo, que meu pai tinha participado. Agora, Ademir, eu já escutei muitas vezes pessoas falando o seguinte: o Ademir só não foi maior na seleção brasileira porque ele tinha um jeito mais pacato, um jeito mais... Até hoje. eu Até tenho. hoje, né? Assim, Mais pacato. mas como jogador, se você tivesse, por exemplo, uma personalidade mais forte, no sentido de reivindicar, de cobrar. Por exemplo, você acabou de falar que o Zagallo não fala mais com você. Você vai até ele e fala. Mas de repente, por exemplo, depois de isso. 2, 3 semanas, você estranha a situação, fala, ô Zagallo, vem cá. Eu não vou jogar, eu quero cadê minha vez? Um eu negócio tô assim. aqui, eu quero jogar, eu quero mostrar que eu posso, enfim. Talvez esse seu comportamento mais tímido até, num grupo, possa ter te atrapalhado, né, Ademir? Muito, atrapalhou muito. Verdade. Mas eu não sei fazer isso. É lógico, não, é tipo da personalidade de cada um. É O dom personalidade. dele era jogar bola. Não Quer dizer, era... ele é assim, conseguiu realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo, de participar de uma Copa igual o pai dele, e fez o que fez com a camisa do Palmeiras, né? Sendo até hoje, e dificilmente alguém vai ultrapassar, eu acredito que nunca ninguém vai ultrapassar, Não, é principalmente... porque hoje nem goleiro consegue chegar perto dessa marca, quanto mais o jogador de linha, que ou ele acaba a carreira antes, ou ele é vendido para fora, quer dizer, não tem uma sequência. Vai viver tranquilo nos Estados Unidos. Naquela época que não tinha essas negociações a toda hora, já era difícil alguém fazer 902 jogos, quanto mais hoje que a carreira aqui é curta para quem se destaca. Se o cara é ruim, ele vai embora porque é ruim. Se ele é bom, ele vai embora porque foi comprado por um time da Europa. Você é mediano e fica no time, começou a cair um pouco o desempenho. Já e sai também. Sai, vai para um time menor. Então, Hoje esse tem- número será hoje- inalcançável no Mas Palmeiras. Hoje tem Arábia, tem Japão, tem tem. Europa, tem Leva um todo monte de mundo. países, né? É. E aí leva mesmo. ninguém consegue ter essa sequência. Ninguém consegue chegar nisso. Verdade. Você- A sequência de jogo na época já era a cada 3, 4 dias? Porque você tem muitos jogos, são 15 anos jogando. Mas mesmo assim. A gente jogava domingo, quarta e domingo. Então, Não, já não, é mas- puxado desde aquela Essa época. questão que o Marcos aqui trouxe é legal, porque hoje em dia um dos discursos mais repetitivos, principalmente por parte dos treinadores, é de que os jogadores estão muito cansados porque tem que jogar sempre de quarta, domingo, a cada 3 dias, e isso cansa. Mas pra Na sua ter época número já assim- não era assim, Ademir? Mas hoje você tem as viagens. Mas você não viajava Você de viajava ônibus? de ônibus, é? Mas, por exemplo, eu ia para Ribeirão Preto. Aqui hoje eles pegam um avião e jogam lá nas alturas, vai e volta. Então é muito mais complicado. Desgastante, Entendeu? passa o tempo lá. Muito mais complicado. Essas viagens, muda o ritmo, porque você não respira direito. Então, Tem temperatura diferente. temperatura diferente. Vai para o aeroporto 7 horas da manhã, chega lá 5 horas da tarde. Então é muito diferente. O Ademir da Guia tinha vaga na Copa de 70?
Copa de 70, É, quem que era o técnico da Copa de 70? o mesmo de 74. Ah, era os... Então, mas aí que tá, o técnico, ele tem que procurar escolher os jogadores que ele achou Claro, que são importantes. claro. Né? Claro, mas em 70 você já jogava em alto nível no Palmeiras. Então, mas a segunda academia, 72, foi onde realmente... Você estourou. Não é que eu estourei. Nós ficamos, acho que uma época, 40 e poucos jogos invictos. É, Então era uma equipe que ela tinha os seus titulares. O Brandão, ele chegou um pouquinho mais velho nessa época, e ele me colocava de capitão. E eu falava para ele, mas seu Brandão, eu capitão, eu não sei brigar com o juiz, não sei fazer nada disso. Era quietinho? Não, você é o meu capitão. Então, ele mostrava para esses 11 que nós éramos os titulares. É importantíssimo você saber que você é titular. Você vai jogar contra o Corinthians, então você sabe que vai ser um jogo que você precisa ficar um pouquinho mais em casa, se resguardar, treinar melhor. Então, você se sentir titular é muito importante, entendeu? Então, nós tivemos isso tudo com o Brandão. Então, eu acho que quando você, na seleção, você não sabe se vai ser convocado ou não, você não sabe se vai jogar ou não. Então, é tudo mais complicado. Sim. Não conhece os colegas. você citou muitas vezes o nome do Oswaldo Brandão, mas ainda não citou o nome do Rubens Minelli. Qual foi a importância do Minelli para a segunda academia e até num comparativo com o Brandão assim, no que ele se diferenciava? Mas o Minelli foi antes do Brandão. Sim. 79, a na parte- primeira academia. Isso, mas o final da primeira e o início da segunda, o Minelli estava lá, não estava? Então, mas aí que tá. A gente ainda não tinha uma equipe formada. Tá, tava em formação ainda. Estava em formação, alguns jogadores... vários jogadores saíram. Saíram. Ó, Valdir, Djalma Santos, Zequinha. Acho que o chinês foi embora também. Chinesinho, né? Então saíram vários jogadores. Então era uma equipe em formação. Entendi. Na verdade, quem pegou a segunda academia pronta mesmo foi o Brandão. Ele trouxe o Leivinho. É. Terminou de montar. O César veio também, né? Não, o César já estava. Já estava, o da primeira. Acho que trouxe o Leivinho e o Ronaldo. O Ronaldo. Fedato já estava. Fedato tava. Os dois pontas ficaram. Leão, João Pereira. Sim. Então já estava um time... Tinha uma base. Uma base. Mas o time titular era um time muito mais fixo, não rodava muita peça, não trocava tanta peça? Não. Porque hoje você vai jogar lá uma Libertadores, sei lá, na altura, você coloca um cara que tem um pulmão melhor que descansou 2 jogos. Não. No próximo, lá era um time mais Era fixo. aqueles 11 que jogavam. E jogava E quando saía ainda brigava. Tanto é que a escalação da segunda academia é uma escalação que está na ponta da língua até dos mais jovens, né? Você pega Leão Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu Leivinho e César Inei. É uma coisa que sai naturalmente. Quando eles falam isso, aí eu pergunto assim, mas quem era o técnico? Aí você não sabe, eu falo, o Brandão. Brandão. E quem que entrava quase sempre? Era o Ronaldo, que fez o gol em 74, e o Fedato. Fedato que fazia gols muitas vezes Fazia quando gol. entrava. Ele tinha até a fama de ser aquele pé quente que Talismã. é o talismã, que quando entrava fazia gol. Exatamente, era só esses dois que entraram. Quer dizer, um elenco não precisava nem ter tanta É. gente. E machucava-se menos do que hoje em dia, né? Muito menos. um campo muito pior. O campo era muito pior, não era? Sim. Era. Não era... Ou você não conseguia era- pegar um campo Não, legal? Sabe o que acontecia? O Pacaembu. Ah, Pacaembu, em janeiro, ele era espetacular, uma grama espetacular. Quando chegava em junho, já tinha um espaço que já não tinha grama, entendeu? Então, como era gramado, grama natural, os campos normalmente, ou onde ficavam os goleiros, ou no meio do campo, realmente a grama ia embora. é. Porque eu vejo alguns vídeos da sua época, inclusive quando nós estamos lá no Palácio Verde, que eu quero falar disso daqui a pouco também, a gente tem aquelas imagens e quando você carregava a bola, por exemplo, a gente via a bola pipocando no gramado. Não era Verdade. como... Eu tinha que ir empurrando a bola. não era como esse campo de hoje que a bola vai rolando bonitinha, que mal, Diferente. né? Aquela época a bola meio que variava bastante, né, Ademir? Nós pegamos campo, por exemplo,
campos dentro da cidade. Por exemplo, em Sorocaba, o São Bento era dentro da cidade. Hoje mudou, tal, mas vários campos que eram bem pequenininhos, 15 de novembro de Piracicaba também. Então, era diferente, muito diferentes. Como é que era a sua rivalidade com o Corinthians? Porque durante todo o tempo que você passou pelo Palmeiras, foram 16 temporadas pelo Palmeiras, o Corinthians nunca foi campeão contra você. Mas a rivalidade sempre existiu. Como é que era saber que tinha essa supremacia do Palmeiras e sua junto com relação ao seu maior rival? Como é que era essa rivalidade na sua época? Então, na verdade, eu acho, não tenho bem certeza, eu sou o jogador que mais clássicos jogou, 55 clássicos. Me parece que eu ganhei um pouco mais. Ganhou. Ganhei um pouco mais. Eu fui num programa lá em Santos, né? Eu e o Clodoaldo. Aham. Dois assim, tal. Aí eu falei assim, acho que joguei mais ou menos quase 50 clássicos contra o Santos. Os números contra o Santos? E ganhei um pouco mais. Eu falei, ganhei um pouco mais. Aí o Clodoaldo falou, você tá maluco. Eu falei, mas na verdade, não é que eu ganhei quando estava o Pelé. Eu ganhei também sem o Pelé. E parece que existe realmente também, talvez um pouco menos de 50, mas joguei contra o Santos, parece que ganhei um pouco mais. Contra o Pelé foram 36 jogos, 16 vitórias, 12 derrotas e 11 empates. Agora, contra o Santos. Tá, contra o Santos é mais, talvez. Deve ser mais, O Santos... Mas isso aqui, esse número é interessante, porque enfrentando o Santos com o Pelé... E o título de Paulista de 63 e 66. O Palmeiras era o único time na época que conseguia ganhar título do Santos, que era uma máquina de jogar bola, 63 e 66. E nos jogos contra o Santos, com o Pelé em campo, e você pelo Palmeiras, você ganhou mais do que o Pelé. Então eu acho, não tenho certeza, mas devo ter jogado mais ou menos quase 50 clássicos contra o Santos, por aí. E ganhou mais. Mas não é contra o Pelé, é contra o Santos. Contra o Pelé você ganhou mais. Isso aqui já é número. Então, ótimo, entendeu? Mas a rivalidade realmente era contra o Corinthians. Era contra o Corinthians. Às vezes o pessoal falava assim, pode perder o campeonato, mas vem do Corinthians. O São Paulo era mais à parte na época? Era mais à parte. São Paulo era mais tranquilo. É o Santos de hoje em dia, tá mais geladinho. O São Paulo, naquela época, porque foram anos diferentes. Por exemplo, teve um ano que o Minelli, técnico do Inter, eles ganharam, acho que 3 títulos. Brasileiro. Então, o Inter é o time a ser batido. Teve uma época que era o Botafogo. Sim, um pouco antes. Com Garrincha, Didi. Claro, os que disputam título sempre vão ter uma rivalidade ali. Então, existia esse tipo de coisa. Depois apareceu o Cruzeiro, né? Cruzeiro forte. Com o Dirceu Lopes, né? Com o Tostão, com essa coisa. Exatamente. Natal. Então, dependendo do ano, mudava muito aquele time que estava se sobressaindo, entendeu? Sim. Então, era mais ou menos assim. Que legal. E assim, e só para fechar o assunto rivalidade com o Corinthians, como foi para vocês aquele 22 de dezembro de 74? Corinthians até então, 20 anos sem ganhar um título, e todos criaram um clima naquela época, uma atmosfera favorável ao Corinthians. Que o Corinthians tinha um time melhor, o Morumbi com 90% da capacidade de corintianos, tinham poucos palmeirenses naquela final, mas a pressão de 20 anos sem ganhar nas costas, né? E o Palmeiras, acumulando títulos naquela época, jogou mais tranquilo, sem aquele peso, aquela responsabilidade. E o Corinthians tinha que ganhar para ser campeão. E no final das contas, a gente sabe a história, o Palmeiras acabou ganhando por 1-0 com o gol do Ronaldo. E tem uma cena emblemática, uma foto que ficou estampada, inclusive na Gazeta Esportiva e tudo mais, de você ali, o Luiz Pereira, consolando o Rivelino, que era o reizinho do parque, era o ídolo do Corinthians, e que acabou saindo do Corinthians sem ter sido campeão.
foi pro Fluminense, onde lá ele foi campeão carioca. Mas no Corinthians ele não foi. Aquele dia em que tinha todo esse clima preparado pro Corinthians sair da fila e o Palmeiras não deixou. Como é que foi, Ademir? Que lembrança que você tem assim? Então, a semana foi uma semana diferente, porque nós tínhamos jogado na quarta-feira, em Pacaembu, e tinha empatado 1-1, Sim, e resolveria no domingo. no domingo. E eu era o capitão da equipe, né? Então, a nossa equipe, tinha sido campeão em 72, 73. Nós até podíamos perder em 74. E o que aconteceu? A crônica colocou como se o Corinthians já tivesse sido campeão. Favoritismo. Não respeitaram o Palmeiras, né? Não é que não respeitaram. Eles acreditavam que 20 anos ia ser campeão. Tanto que quando eu era o capitão da equipe, quando eu entrei, eu olhei o estádio e só tinha uma fileira assim de palmeirenses. Um cantinho assim de palmeirense, o resto tudo era do Corinthians. Tudo Corinthians. Então nós podíamos até perder. E eles não podiam perder, eles tinham que ganhar. E você ter que entrar com essa responsabilidade, para eles ficou muito complicado, muito difícil. Então nós jogamos uma partida em que nós sabíamos que o nosso time era bom. O gol saiu no momento certo e o campeonato ele transcorreu normal para os outros. Era só mais um campeonato. Mais um campeonato importantíssimo. Claro. E um fato que ficou assim gravado até hoje, o torcedor corintiano, ele respeitou o nosso time. A gente saiu, eles falaram, não, parabéns, vocês mereceram ganhar, tal. Não houve aquele negócio de xingar, brigar, entendeu? Então foi uma coisa assim, realmente um ano espetacular. Um respeito muito grande. Pois é, os palmeirenses da geração anterior à minha, que são os palmeirenses que viram aquele título, falam que aquele título de 74 foi o mais especial que eles vivenciaram por Com conta da certeza. rivalidade com o Corinthians. Assim como para mim, a minha geração, o título mais importante que eu vi até hoje foi o Paulista de 93. Porque Correto. o Palmeiras tinha sido campeão em 76, que foi o seu último título pelo Palmeiras, 76. 76, e foi ser campeão só em 93, quando eu vi. Eu tinha 18 anos de idade. Então aquele título de 93 para mim Espetacular. foi o mais importante da minha vida como torcedor. E foi assim que os palmeirenses daquela época também interpretaram 74 por estragarem a festa do Corinthians, né? É verdade. Então realmente esse derby tem história por si só, né? É um Tem. campeonato à parte, Tem história para Palmeiras e Corinthians. O meu primeiro título que eu lembro foi o Paulista de 2015 também. Peguei, quando eu comecei a assistir futebol, Você tinha 8 anos. 2012. 2012 você tinha 8 anos, né? 7 para 8. Então, foi quando eu comecei a assistir futebol, peguei a Série B, então 2015 pra mim foi o Você impacto, pegou uma época assim, difícil. Mas 2015 foi e depois a Copa do Brasil no mesmo ano contra o Santos. Exatamente, Né? foi assim. É. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Vamos fazer? Vamos fazer uma dinâmica? Já pra gente se encaminhar pro encerramento, que o Ademir quer experimentar a picanha aqui, porque Quero ele não quer comer durante o experimentar. papo. Tô com muita fome. Fico eu comendo, o Marcos comendo e o Ademir Então fica vamos só fazer olhando. dinâmica e você come. Vamos lá. Vamos lá. Tem o nome de jogadores e eu quero que você escolha o melhor jogador. Você é técnico, você precisa escolher um pro seu time, tá bom? Entre Raí e Djalminha, quem você escolheria pro seu time? Djalminha. Djalminha. Entre Djalminha ou Rafael Veiga? Djalminha. Djalminha ou Rivaldo? Me complicou agora. Essa é a ideia. Tem que ficar mais difícil. Rivaldo. Rivaldo ou Alex? Rivaldo. Rivaldo ou Sócrates? Eram posições diferentes, né? Mas ali no meio campo, vai. Vamos pro Sócrates. Sócrates. Sócrates ou Pedro Rocha? Sócrates. Sócrates ou Rivelino? Rivelino. Rivelino. Rivelino ou Gerson? Me complicou Tá ficando novamente. difícil, Ademir. Vou manter o Riva e é meu amigo, né? Amizade conta também. Rivelino ou Dirceu Lopes?
Rivelino. Rivelino ou Zidane? Rivelino. Esse foi com facilidade, pareceu. Rivelino ou Zico? Eram posições diferentes. Agora eu vou pro Zico, pronto. Zico. Zico ou Maradona? Complicou. Eu vou manter o Zico. Zico ou Messi? Vou manter o Zico. Zico. Zico ou Pelé? Pelé. Pelé ou Ademir? Pelé. Ah, como assim? Pelé. Você é o técnico. Como é que você vai escolher Não, o Pelé? Pelé é o nosso rei. Pelé jogou Tira um o Pelé e pouquinho. se coloca dentro. Pelé jogou um pouquinho, Ademir. Não, o O Pelé. que foi o Pelé? O Pelé, ele tinha. Agora, talvez eu nem consiga lembrar. Sim. Mas ele tinha as 5 coisas que são importantíssimas para um jogador. Ele era rápido, ele era técnico, ele cabeceava bem, chutava muito forte. E tinha mais uma coisa que eu não lembro agora. Cabeceava bem, era rápido, Era inteligente, habilidoso? inteligente e habilidoso. Tudo isso. Tudo isso. Era genial, né? Pelé era Genial. É o nosso rei, né? A gente não pode comparar. Eu sempre, quando as pessoas falam, mas Maradona, não sei, eu falei, olha, esses jogadores, Messi, Maradona, Rivelino, você tem que comparar esses jogadores, Zico, tal, tal. Mas não botar o Pelé nesse meio. O Pelé está acima de todos eles. Isso pra todo mundo, eu acho. É o unânime. É a minha opinião. Claro. Eu acho que é uma opinião meio unânime de todo mundo, a não ser argentinos. Os argentinos endeusam muito o Maradona como o maior de todos. Mas o próprio Maradona, em vida, falou que o Pelé foi demais, né? O Pelé foi a referência, embora o ídolo do Maradona tenha sido o Rivelino, né? Só fazer 1.200 gols no Muita campeonato, não na vida? Como é que na é? vida. 1.200 gols na vida, é muita coisa. É muita coisa. Só para Espetáculo, Só espetáculo. para fechar, Ademir, que me vieram algumas dúvidas rápidas assim. O melhor técnico que te treinou Eu gostei muito do Brandão. do Brandão? Bruno. Quando você era jogador de futebol, você tinha alguma referência dentro de campo? Algum ídolo, algum atleta para você se espelhar? Então, eu tinha um pensamento que eu tinha que ir melhorando sempre. Melhorando na parte física, melhorando na parte técnica. Eu não fazia gol de cabeça, comecei a fazer gol de cabeça. Eu não entrava na área do adversário, comecei a entrar na área do adversário. Eu tinha que defender, ajudar o seu Dudu, ia jogar contra o Santos. Ele falava, Demir, você vai me ajudar a marcar o Pelé? Eu falava, não, vou não. Vou marcar o Pelé. Inclusive, eu vi um vídeo de uma caneta que o Pelé te deu. Ele me deu, eu pensei que eu tinha dado nele. É que a foto parada aparece mesmo. Eu fui ver o vídeo, é o Pelé dando uma caneta. Agora você me deixou na dúvida. Você deixou. Fala que você deixou ele dar a caneta para ele ficar feliz. Você ganhava tanto dele também? Não, eu marcava o Pelé também. Isso aí que é importante para mim. Vir aqui, porque é como eu falei para você, os jogadores que jogavam nesta posição de meia, eles não viam marcar, eram difíceis. E o seu Dudu, Olegário Toló de Oliveira, seu grande companheiro de 12 anos. de 12 anos de clube, que nos deixou há um tempinho, mas ele foi uma referência dentro do Palmeiras, não só para você, mas para todo mundo que passou pelo clube, né? Até contador dos jogadores ele era, né? No sentido financeiro da coisa. Fazia nosso imposto de renda. Fazia, né? Fazia, eu enganava ele. Eu falava, não ganhei nada. Ele, você ganhou sim. Tem que colocar aqui no imposto. Aí eu mentia para ele. Ia direto pra você. E outro parceiro seu, que graças a Deus está conosco, inclusive faz parte da nossa associação dos Eternos Craques Palmeirenses, lá do Palácio Verde, com o seu Luiz Rossi, é o César Maluco, que é uma outra grande amizade que você leva de tanto tempo, né, Ademir? Então, nós dois, ele fala que é carioca, Ah, né? Mas nasceu em Niterói, é Fluminense, né? Fluminense. Não, mas eu sou carioca, não sei o que. Então, na verdade, ficamos nós dois só, né? Da primeira academia. Sim. E a gente mora perto, a gente tem muita amizade, vamos juntos para os eventos. Ele já está com 80, eu estou com 81, eu acho. Eu perguntei para ele que cores que você quer
Quando você falecer, ele pode ser vermelha. Ele não gostou. Não gostou da brincadeira? Pô, flores vermelhas é bonito. Né? Bonita, bonita. Ele falou, não, eu não quero não. Ô, Ademir, e só para fechar mesmo, para de verdade, por mim eu ficaria até amanhã conversando esse assunto, mas é que o Ademir tá com fome, ele tá me chutando embaixo da mesa aqui, porque ele quer comer. Calma, Ademir, você vai comer já, tá? Vou. Tá, você vai comer já. Beleza. Queria que você falasse da importância do Palácio Verde, que é, para quem não sabe, uma casa maravilhosa que foi do Conde Francesco Matarazzo, que fica em frente ao estádio do Palmeiras, ao Nubank Park agora, né? Ali na própria Francisco Matarazzo, e que lá dentro funciona uma espécie de Disneylândia palmeirense, né? Uma experiência imersiva pela história do clube, desde a pré-fundação do Palmeiras até os dias de hoje, mostrando as grandes conquistas, os grandes marcos da história, com relíquias, e você como uma lenda viva, e participando aqui do nosso Las Lendas, fazendo parte desse projeto junto com o César Maluco também, o Edu Bala, outros que já nos deixaram também, como o seu Dudu, o Tonhão, muito querido. Então, o que significa o Palácio Verde para o Palmeiras e para você também, Ademir? Então, eu acredito que você já falou tudo. Né? Para a gente merecer poder ter aquela casa, né? E convidar os palmeirenses. Às vezes nós vamos lá junto com os palmeirenses, fazendo esse evento com eles, mostrando que o Palmeiras, desde seu início, né? Inclusive agora, nós fizemos uma homenagem ao nosso técnico Abel. Sim. Uma homenagem muito bonita. Vamos convidá-lo e esperamos que ele vá e goste dessa homenagem, né? Os torcedores palmeirenses estão esperando que ele vá. Então, eu acho que é isso. A gente mostra um pouquinho do Palmeiras, do seu começo, né? Do seu começo, das suas glórias. Lá nós temos homenagem a vários jogadores. Vários. Temos homenagem para... Vamos ver se você me ajuda. Nossa, vamos lá que é muita gente. Tem Marcos, Evair. Ele é Evair? Ele é Marcos Evair, por isso que ele já falou os dois logo de cara. Marcos Evair. Tem Praz, Davidson. Veloso, que foi o último a ser homenageado. É verdade. Alfredo Mostarda, Rubens Minelli, Ademir. o Ademir, o Edu Bala. Ademir não sei nem falar que é o trono do Divino. Zeca também. O Zeca, né? O Rafael Veiga já foi lá. O Dudu já foi lá. O Hendrick, que tem a chuteira dele lá, já foi lá. Né? Enfim, são muitos... são muitas lendas do Palmeiras que estão lá no Palácio Verde. Que eu vou falar para você não sabe. O quê? Eu ganhei uma medalha da rainha. Tá lá. Mas eu deixei só 3 meses. Eu tenho que pegar de volta. Tem que pegar de volta. Mas falaram que não. Falaram que é 30 anos. Aí 30 anos não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas enfim, é um espaço dedicado à memória do Palmeiras. E que, Ademir, agora uma coisa minha que eu digo. Os palmeirenses estão visitando, é importante. Inclusive no perfil oficial do Palácio Verde no Instagram, Palácio Verde Oficial, tem o link para as pessoas comprarem um ingresso para visitar o Palácio Verde e conhecer tudo que tem lá dentro, porque vale a pena, né, Ademir? Com certeza. É muita emoção, né? Com certeza. E aqui vai só uma posição minha, que eu venho tendo já há bastante tempo, e você sabe disso. Eu lamento muito que o Palmeiras, como instituição, como gestão, não dê tanto apoio e não reconheça tanto a memória das lendas que fizeram parte da história do clube, que construíram a grandeza do Palmeiras, como o Ademir, por exemplo, que está aqui. E eu testemunhei alguns anos atrás um fato que me deixou muito triste, que foi o Ademir num jogo em que valia título brasileiro para o Palmeiras. O Ademir não foi ao Allianz Parque na época, hoje no Nubank Park, porque não tinha ingresso. Isso cortou meu coração. Você estava lá no Palácio Verde comigo, você falou, não vou porque não tem ingresso. Quê? Pera aí, que parem as máquinas. Como é que o Ademir não tem... Um Ademir daqui não podia ver o jogo porque não tinha ingresso. E outras coisas que foram acontecendo ao longo dos tempos, o fim do jantar dos veteranos, que era uma coisa tradicional do clube, o apoio que deveria ser maior ao time de Master do Palmeiras, que o Ademir faz parte, o clube deveria apoiar mais, enfim. Então, para mim, soa até como um descaso aos grandes craques e às lendas do Palmeiras que construíram essa história. Então eu faço questão sempre de defender a história do Palmeiras como representante do Palácio Verde e como amigo de vocês
que fizeram essa história, viu, Ademir? Então, mas na verdade, quando o estádio foi construído, nós ganhamos um camarote. Da W Torre, não do Palmeiras. W Torre. É. Walter, né? Walter Torre. Walter Torre. Então, quando ele faleceu, esse camarote ficou para os filhos e os filhos venderam. Só que aconteceu o seguinte, quando fecha uma porta, normalmente abre uma outra porta. Sem dúvida. Então, é isso que aconteceu, isso que está acontecendo. A gente tem tido essa alegria, essa felicidade de fechou uma porta, uma outra porta abre. Sem dúvida. É coisa. Às vezes eu falo de manhã, eu agradeço a Deus pelas coisas que acontecem, porque sempre tem alguma coisa que nos ajuda. Então, a alegria que nós temos indo para o interior, recebendo o carinho do torcedor, é uma coisa espetacular. Então, eu sempre entendo dessa maneira. Se você merece, a porta uma fecha e uma abre. Se você merece, você vai estar aqui hoje comendo essas coisas deliciosas. Mas por quê? Porque eu mereci esse convite seu, estar aqui hoje. Então, eu acho que merecer esse apelido de divino, que chegou, eu não sei como, nem porquê, entendeu? Então, é tudo coisa de Deus. Eu não brigo com ninguém, porque nós tínhamos realmente um jantar todo ano, final do ano. Hoje não temos. Mas qual que é o problema? Eu tenho um jantar aqui, ó. Não é muito melhor? As linhas. Não é Ademir verdade? da Guia, você é tão divina que você consegue, numa situação dessa, achar coisas boas, coisas positivas. Positivas. Mas, de qualquer maneira, espero que você me permita Claro. deixar o recado no ar. Tá bom. Porque você falou de um jeito bonito, de um jeito grandioso, mostrando uma grandeza de espírito, algo que não poderia ter acontecido. Porque as portas que se abriram para o Ademir conseguir, por exemplo, ver o jogo no estádio, não foram as portas do Palmeiras instituição, foram as portas de lugares, de instituições particulares que prestam serviços ou que oferecem os seus espaços para torcedores dentro do estádio e que possibilitam ao Ademir e a outros craques do passado verem os jogos do Palmeiras. Falo, por exemplo, do Mirante, do Parque Mirante, do Palácio Verde, que faz também essa junção com o Mirante, essa parceria, para levar o Ademir. Então, realmente, eu faço até um apelo ao Palmeiras, porque acho que todo mundo deveria se unir nesse momento, para que o Palmeiras arrumasse um camarote agora junto à Nubank, que está entrando agora como naming rights, como a nova dona do nome do estádio, que algo seja feito para valorizar a história. Né? Porque o Palmeiras não começou em 2015, o Palmeiras começou em 1914, e ele só é o campeão do século XX, e o maior campeão do Brasil, porque existiram gênios da bola, como esse que está aqui comigo, o Ademir da Guia. Então, em nome dos palmeirenses, de verdade, eu agradeço ao Ademir da Guia por tudo que você fez, pela camisa do clube, pelos 902 jogos que você honrou, vestindo essa camisa e pisando nos gramados do mundo, viu, Ademir? Obrigado, Palmeiras. Agora, eu posso fazer duas perguntas para finalizar? Pra fechar, porque ele tá com fome. Pra fechar. Ele tá com Pra fome. fechar. Eu vou dar bronca em você, que você é meu filho, você me respeita. Palestra Itália ou Nubank Park? Ah, essa pergunta é boa do Marcos Evair, porque ele é jovem da época Allianz Parque e Nubank Park, mas nós somos da época do Minha Parque primeira Antártico. memória em estádio é um foguetório do Paulista de 2008, é Oito. do que eu lembro. Você tinha 3 para 4 anos. Isso, é o que eu lembro. Foi um campeão contra a foguetório- Ponte Preta no Parque Antártico Isso. ainda. Foi. Mas toda a minha vida é Nubank Park. Aí você prefere o quê, Ademir? Então, porque na verdade, de Palestra Itália, foi passando, foi modernizando. Foi. Então, é uma coisa moderna, acontece, né? A gente só espera que continue a torcida indo, ganhando, o pessoal saindo satisfeito. Eu acho que o futebol é isso, né? São vitórias. Agora, se é no Bank Park, a gente também vai aceitar. As coisas modernas, as coisas mudam. Mas pra jogar, se tivesse que escolher um lugar pra jogar, um Nubank Park ou Palestra Itália? Uma arena mais moderna ou um estádio mais raiz? Ele me antigo? complica, né? Não. Filho de peixe, peixinho né? O Palestra Itália está no meu coração. Não, isso aí não há dúvida. Tem muito palmeirense que pensa Tá no isso, meu que coração. sente saudade Se você do perguntar isso pra mim, pergunta pra mim.
Palestra Itália ou Bank Park? Palestra Itália. Palestra Itália. Palestra Itália. Minhas primeiras memórias e lembranças como torcedor foram no Com o seu Palestra Brandão, Seu- com o seu Brolé, com o Leivinha, com o César Agora a Malu, segunda com o pergunta que eu Dudu. falei que ia fazer. A última. A segunda. A última. Primeiro, que é filé mignon ou a picanha? Olha, ele me complica, né? Eu não respondo Filé isso. mignon, filé mignon. Filé mignon, então. Filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Bom, gente, então é o seguinte. Estamos finalizando a nossa primeira edição do Las Lendas, primeira de muitas outras lendas do esporte, não só do Palmeiras, de outros clubes, de outras modalidades. Estarei aqui, eu e o Marcos Evair, conversando, batendo um papo agradável com uma lenda do esporte. Mas o Ademir da Guia foi a primeira, porque eu fiz questão, meu coração pediu. Quando começamos esse projeto, a idealizá-lo, nós pensamos, mas quem que nós vamos chamar para ser a primeira lenda do nosso Las Lendas dentro do Las Lenhas? Na hora, Ademir da Guia. E eu fico muito feliz que você tenha aceito o meu convite, o convite do Marcos Evair, para estar presente aqui e resenhar, bater esse papo aqui, tá bom, Ademir? Beleza, então a gente vai encerrar. Não podemos esquecer do Moacir Franco. Não, de jeito O nenhum. amor é verde, Brande é a razão. Eu plantei. Palmeiras no coração. Beleza, Moacir? Vou trazer eu vou trazer o Moacir Franco aqui, hein? Precisa vir. Ele é uma, Lenda da música. ele é uma lenda da música, ele é uma lenda como comediante, ele é uma lenda como cantor e como um palmeirense nato. Com certeza. É ou não é? Obrigado, gente. Valeu, Ademir! Um abraço. Fala só, Ademir! Obrigado. Tô com fome. Então é isso, minha gente. Foi muito legal essa primeira edição do nosso Las Lendas dentro do Las Lenhas aqui no Shopping Cidade de São Paulo, terceiro andar, no coração da Avenida Paulista. O divino Ademir da Guia nos presenteou com a sua presença e em breve uma outra lenda do esporte estará conosco. Valeu, Marcos Evair. Valeu, o prazer foi todo meu. Primeira entrevista com uma lenda, vão ter várias lendas ainda. No melhor lugar, uma verdadeira parrilha uruguaia, autêntica. Prazer é todo meu. Estaremos aqui muito mais. E aí, a galera tem que fazer o que agora? Se inscrever no canal, curtir, comentar. E é isso. E vai estar na legenda aqui as redes sociais, as arrobas, tem que seguir, compartilhar, conte pros amigos, coloque nos grupos de WhatsApp, Telegram, Pra todo mundo. põe nos stories, nos status, enfim. Vamos espalhar pro mundo que o Las Lendas chegou para ficar, para valorizar a história do esporte brasileiro. Tá certo, Marcos Evair? A juventude, e nem tanto mais a juventude, valorizando a história do esporte, tá certo? Tá certo, tá ótimo. Valeu. É isso, gente. Valeu. Dá um beijinho, tá certo? Ó.